Conta um Conto apresenta A Mais Estranha Moléstia, um conto de João do Rio. Narração Marcelo Fávaro. Afrânio Peixoto. Era o momento verde, o momento do aperitivo outrora absinto, hoje uma série de envenenamentos de cores variadas e nomes de ingleses. Aqui, a leve estética sem-invertida dos cafés e das confeitarias continuava de chamar sempre o momento da água glauca. Por hábito, sentara-me a uma das mesas do terraço de confeitaria, os olhos perdidos na contemplação da avenida. Aquela hora vaga, tão cheia de movimento e de ruído. No asfalto da rua era a corrida dos carros, apitos, trilos, largo bater de patas de cavalos, chicotadas estalando no pelo das magras pilecas dos tílburis, carroções em disparada, cornetas de automóveis buzinando arredas, gente a correr ou parada nos refúgios à espera de um claro para poder passar. O estrépito natural do instante, à hora da noite nas cidades. Nas calçadas, uma dupla fila de transeuntes sempre a se renovar. O cinema colossal de homens das classes mais diversas, operários e dandes, funcionários públicos e comerciantes, ociosos e bolsistas, devagar ou apressados ao lado de uma multicor galeria de mulheres. A teoria infinita do feminino para todos os gêneros. Pequenas operárias, cocotes notáveis, senhoras de distinção, meninas casadeiras, simples apanhadoras de amor. As sombras, a princípio de um azul furiáceo, depois de um cinza espesso, iam preguiçosamente espalhando o veludo da noite na silhueta em perspectiva das grandes fachadas. À beira das calçadas, a pouco, os pingos de gás dos combustores formavam uma tríplice candelária de pequenos focos, longos rosários de contas ardentes, e era aqui o estralejamento surdo das lâmpadas elétricas de um estabelecimento. Mais adiante, o incêndio das montras faiscantes. De espaço a espaço, as rosetas, como talhadas em vestes de alequins nos cinematógrafos, brazonando de pedrarias irradiantes as fachadas. Os contos de fada que são as cidades. Os meus olhos se fixavam na confusão mirionima das cores, vendo em cada roseta um caleidoscópio, sentindo em cada tabuleta o sonho postiço de um tesouro de Golconda, escorrer para a semi-opacidade da noite cascatas de rubis, lágrimas de esmeraldas, reflexos cegadores de safiras, espelhamentos jaudes de topázios. E eu recordava outras cidades, outras casas, o eterno boulevard, suprema orquestração do bom gosto humano. Que fazer? Os meus olhos descansaram na multidão. Algum tempo depois reconheci como tendo perdido alguma coisa. Os olhos à procura, o nariz ao vento, o delicado Oscar Flores. Um ente muito fino, muito sensível, do qual diziam horrores e que, de resto, parecia ter na alma um fatigante segredo. Os segredos fizeram-se para ser contados. Tudo vai de ocasião. Que estaria Oscar Flores com a sua palidez e as suas lindas mãos a procurar assim? Esperei alguns minutos olhando a ver se via a causa daquela aflição e, por fim, quando o jovem se resolvia a continuar, chamei-o ruidosamente. Oscar! Oscar Flores! Ele voltou-se, como se fosse apanhado em flagrante. Estava visivelmente contrariado. Vem aqui! Vem tomar um aperitivo? Não, muito obrigado. Eu tenho o que fazer. Pois se já perdeste a pessoa a quem o acompanhavas, viste? Fez ainda mais pálido. Eu vi, isto é, sossega. Eu vi que estava procurando alguém. Ele teve um suspiro, deixou-se cair na cadeira. Já agora tomava um coquetel. O seu caso, porém, era outro caso. E fechou-se num silêncio nervoso,
cortado de sobressaltos, aliado de mim, o seu habitual silêncio em todas as rodas, como sempre à espera de um sinal misterioso para partir e desaparecer. Olhei-o então com vagar. Era encantadoramente lindo, com o seu ar de adolescente de veroneso, a pele morena, o negro do cabelo anelado. Como devia ser feliz assim, rico e belo, com sua bengala de castão de turquesa, a gravata presa de um raro esmalte, a atitude inquieta de um príncipe assassino e radiante. O Oscar Flores. E falavam tão mal dele. Disse-lhe íntimo e confidencial: então, Oscar, onde estás? É por isso que te caluniam? Tornou sorrindo. Ainda falam de mim? Cada vez mais. És o leitmotiv da falta de assunto. De resto, há sempre na voz do povo um pouco de razão. Estou a acreditar que realmente tens um segredo, Oscar. Ora, os segredos deixam-se para as mulheres e para os homens sem interesse. Os homens vulgares. Mas eu não tenho segredos. Veja, segredos, protestou o cansado. Eu tenho apenas a mais estranha moléstia. Sim. É uma moléstia nervosa que ninguém sabe. É curioso, não é? Diante de mim, toda a gente sente a normalidade. Outra esfera, outra vibração. Que será? Os mais espessos. E dessa espessura intelectual se faz a opinião da massa. Pensam logo nas degenerações normais, no centro das loucuras que é a cidade. E não é nada disso. É outra coisa. É a minha moléstia. A existência concentrou nela, no desejo de domá-la e na irresistível vontade de satisfazê-la. Eu tenho estudado, veja, eu tenho lido, eu tenho feito observações a ver se encontro outro tipo igual. Alguém como eu? É absolutamente impossível. Tomou um gole de coquetel com evidente prazer. Sorriu mais acalmado. Todos pensam que é um segredo porque ninguém imagina. E eu sofro desde criança. A princípio, na mais tenra idade, apareceu como escandalosa precocidade. Até a adolescência tive-o como um crime horrível, um castigo e prazer do pecado. Com a razão, porque eu sou um sujeito muito razoável e muito refletido, vim a descobrir que era um desequilíbrio dos sentidos. A exaltação lírica, o desenvolvimento assustador de um dos sentidos, capaz de dominar os outros, submetê-los e virar aos poucos em fonte de todos os prazeres, em único foco das sensações agradáveis, em tirano da impalpável luxúria. Já de certo conversaste com artistas jovens, os que falam na realização da arte, no ideal que jamais se corporifica, e é na nossa alma como o perpétuo sonho irrealizável. A minha moléstia. Um sonho irrealizável, o meu desequilíbrio, o império de um único sentido no organismo e nessa sensibilidade caldeado numa ascendência de requintados. Deu-me da vida íntima uma prévia noção incorpórea. Deslocou-me para um mundo de fantasia exasperante. Fez-me o lascivo da atmosfera, o gozador das essências esparsas, o detalhador do imponderável, o empolgado da miragem da vida. Emborquei tranquilamente o veneno que me tirava o apetite e murmurei: meu caro Oscar, eu tenho uma profunda simpatia por ti. Em primeiro lugar porque, veja, és belo. Segundo, porque tens espírito. E terceiro, porque nem a beleza nem o espírito conseguiram reduzir-te à atroz banalidade de ser totalmente feliz. Daí o poder ouvir sem comentário todas as narrativas lindas com que me queres honrar.
Esse teu desequilíbrio é de fato de uma psicologia muito sutil, muito trabalhada. Oscar teve um gesto de impaciência. Pois quando digo, é tão inverossímil que ninguém acreditaria. Entretanto, tens diante de ti o homem que analisa o seu tormento e não lhe resiste. Sabes que é o sentido soberano? O olfato, apenas o olfato. Sou como um escravo, engastulado do cheiro. Tudo é o cheiro. É o cheiro que me guia, é o cheiro que repele, atrai, repugna. O cheiro é o condutor das almas. As nossas impressões são filhas do cheiro que atua como a luz, e muito mais porque há cegos que não há ser vivo, que não respire e não sinta o cheiro. O cheiro plasma porque está no ambiente. Os caracteres dos homens são feitos de essência. As profissões dão aos entes certos e determinados cheiros. Vive 8 dias na casa de perfumes ou no boudoir de uma mulher galante, e as tuas ideias tomam o aspecto de ideias com pó de arroz, de ideias efeminadas, made expressly para uma certa roda pueril. Sente o cheiro dos marinheiros, com o cheiro do mar e 3 ou 4 escalas de cheiros de óleos refrescados pela viração larga. Um homem sensível não pode viver muito tempo nesses lugares porque, veja, bom, o cheiro permanente dá-lhe como uma continuidade da visão oceânica e um estado trepidante que lembra a vagabundagem de grandes navios por mares ignotos. A alma dos entes revela-se pelo cheiro, a das coisas também, só pelo cheiro. Conheço os interiores das casas, o gênero, a classe das pessoas que as habitam pelo cheiro. Como de olhos fechados dir-te-ei, a casa vazia apenas aspirando-a. Posso mesmo dizer-te que cada cidade tem um cheiro próprio e que eu o sinto ao aproximar-me, ao saltar no desembarcadouro. Os cheiros que conseguem dar a impressão geral de cada habitante. Cheiros honestos, cheiros voluptuosos, cheiros de seio. Mas realmente é delicioso. Não, é atroz. A hiperacuidade de sentido dirigida com estética. És o homem dos perfumes? Não, não me fale de perfumes. Do perfume com a significação normal de extrato fabricado para o mercado. É outra coisa. Eu sou a vítima do cheiro. Para mim não há cheiros repugnantes. Há cheiros desagradáveis. Eu tenho a sensualidade dos cheiros os mais diversos. Do cheiro da terra, do cheiro da erva, do cheiro dos estábulos e do cheiro das rosas. Como comecei a sofrer desse desenvolvimento paroxismado do sentido olfativo, eu não sei. Não foi o perfume. Foi a extensão vasta dos cheiros que não são perfumes. Em criança, antes de levar qualquer gulodice à boca, instintivamente cheirava de olhos cerrados, para sentir bem e prelibar deliciosamente o prazer de degustá-la. Depois, quando me tomavam ao colo, ao beijar-me, achava sempre meio de cheirar, de aspirar as pessoas agradáveis. Cada pessoa tem um cheiro diverso. Na minha infância, a perversão, de fato, surgiu ensinando-me todo o pecado. Eu gostei da carne porque cada nuca é um pouco de odor da natureza. E há bocas que são como a orquestração de odores. Esse tempo ainda ingênuo, esse tempo instintivo. Eu me envolvia nas roupas brancas que as raparigas já tinham usado. Pendia para as cabeleiras com tal ânsia aspiradora. Tinha uns modos tão pouco normais que a família se assustava. E as meninas achavam de uma infinita graça. Que pequeno vicioso. Elas diziam, convencidas de que eu gostava apenas do cheiro de suas roupas. Não era, porém. A minha nevrose olfativa se acentuava cada vez mais. Cada dia, com mais caráter desabridamente sensual.
E aí, já rapaz, não distinguia o que me poderia conceder o prazer. A erva molhada, o cheiro dos estábulos, um cheiro de nuca, um cheiro de corpo, e já começava a sentir as cruciantes necessidades de certos cheiros, que eram tão violentas quanto a fome ou quanto ao amor. E então era preciso aliar-me, deixar a roda dos conhecidos, sair por aí a ver se descobria o cheiro que eu precisava. O cheiro que não sabia qual era. Mas você tinha a obsessão de um cheiro nunca sentido? É, exatamente. Ainda era romântico até os 18 anos. Tentei com um pouco de literatura e alguns conhecimentos químicos o prazer dos perfumes, dos cheiros artificiais. Arranjei catálogos, estudei longamente, tive baterias de perfumes em frascos de cristal. Fiz como todo sujeito lido em livros franceses a sinfonia dos perfumes, a alegoria dos perfumes, a pintura sugestiva dos perfumes, combinando essências, renovando as camadas de ar do aposento com pulverizadores cheios de misturas sábias, ao lado de incensários a queimar olências exóticas. Era perturbador e bem irritante. O meu olfato desejava as marafonas que a sorte eleva ao grande luxo, excessos de natureza, virilidades de ambiente, esses perfumes que as mulheres usam, esses perfumes com que vocês se civilizam e se friccionam são inóbeis. A composição química da enorme quantidade por mim aspirada, eu senti apenas que poderia fazer um catálogo, dividindo em classes de almas a diversa temperatura. Perfumes quentes, semi-oleosos, perfumes tépidos, perfumes frios. Os perfumes de Raoul Gant dão sempre a impressão de calidez, de calor opressivo. Os ingleses e os americanos fazem nos frios, desses que a gente ao aspirar pensa em águas geladas e madrugadas invernais. Meia dúzia de refinados franceses conseguem a meia temperatura, evoluando-se lentamente, porque há também os medíocres, os reles, os que lembram montras de boulevards em blefes de luxo e de conforto, elegâncias por todo o preço de armazéns duvidosos. Quer uns, quer outros. Entretanto, acabaram por fazer-me mal. Muitas dores de cabeça, apertões nas têmporas, uma impressão angustiosa de acachapamento. Mas era muito artista. Um amigo de volta do Oriente trouxe-me então uma coleção de perfumes. Eram maravilhosos. Andei doente e morno, com uma alma de serralho e de mel por aspirar um frasco de essência de rosas. Esses perfumes entravam-me no crânio como estofos bordados de pedraria, como broquéis incrustados de gemas coruscantes. Deixavam-me sonambúlico, com frases de antifonários e sonhos de rosas de Shiraz, de Kernar, de Kashmir. E então vi que a minha doença não amava as concentrações mais ou menos industriais. Mas, meu príncipe encantador, havia também as flores. Sim, as flores. Amei as flores. Tateando na sombra do mal, as flores são as caçoulas dos perfumes naturais. A natureza condensa nela o odor das suas paixões, a alma dos seus desejos, as recordações das tonturas, os frenesis e de grandes repousos celestes. Não ria. O que eu sinto não o dizem palavras. É preciso descobrir frases prismáticas, como certos cristais, e vê-las à luz do sentimento, que percebe para além das coisas visíveis. Os deuses gostavam de perfumes. O perfume exorta e exalta. Por que lisonjear os deuses com perfumes, se não tivéssemos a ideia do sacrifício, do grande pecado da natureza que ele representa? Há flores cujo perfume é cínico, outras cujo cheiro é banal, outras cujo olor se celestiza, outras ainda que nos dão desesperos de carne. É possível ter à lapela uma gardênia sem sentir cafaulagias horas depois? É possível cheirar certas rosas sem odiá-las?
Mas, meu querido, procuras apenas um pretexto para dizer coisas infantilmente interessantes? Olha que antes de ti outros estetas falaram. Odiar as rosas. Sim, odiá-las. Há flores carnudas, há rosas, as rubro-negro como sangue coagulado, que a gente aspira, absorve o odor, cheira e depois estraçalha com ódio, porque prometem mais do que dão, porque deixam em meio do gozo, não nos contemplam o prazer anunciado pelo cheiro. Ah, essa sensação, essa aflição que dá aos sentidos o cheiro de algumas flores, as violetas, cujas emanações são como sons de violino em noites de luar, as tuberosas, crispantes de cio, as rosas chá que cheiram como carnes morenas. O Rezedá, a rosa do Rezedá, que o Ferenczak cantou idiotamente num trocadilho e que, entretanto, guardam um frio e exasperante odor de germe fecundante, cheiro de marfim raspado. E para notares a correspondência de cheiros idênticos nas coisas mais diversas, a flor que cheira a marfim é também cheiro resumo do cheiro inicial da vida, irmão odor do odor da semente criadora, estranhamente perdido entre as ervas. Oscar caíra num abatimento. Eu começava a temer o delírio. Então, se não amas o perfume que te faz mal, se odeias as flores que te exasperam, em que consiste o desproporcional domínio do olfato sobre os seus sentidos? É de certo um estado de anemia, uma grande fraqueza que te adoece, te faz sensível aos odores. Não amas os cheiros, temes todos os cheiros desde que eles se especializam, se individualizam. Ao contrário, fez de novo animado. Ao contrário, fez de novo animado. Ao contrário, eu tenho em mim e a vida comum como um véu de talagaça espessa. E tudo quanto na vida se faz, eu sinto pelo cheiro, pelos cheiros, como um céter humano, amarrado à corrente da conveniência. É a existência de miragem olfativa, uma experiência em que os cheiros visionam ambientes, descrevem as almas dos tipos que me rodeiam, dão-me sensações de cor, porque há odores de todas as cores, de sons, de músicas, porque cada cheiro é como um som diverso, e o cheiro de baunilha é bem uma nota bem emolada, diversa do cheiro do cravo vermelho, você sabe, esse sustenido de clarim, de gosto, porque os cheiros têm gosto, de excitação, porque todos os sentidos calcados por tamanha acuidade vibram a arcada furiosa de um desejo incompreensível, perpétua, demoníaco no meu pobre corpo. Oh, não estejas a olhar para mim assim irônico. Há uma íntima correlação entre as sensações do homem normal, que o faz amar a harmonia das coisas e o faz pensar na beleza esplendente. Quando ele ama e sente assim, na floração da arte, que é o arrimo da vida, minhando o seu pensamento sutil e vaga essa misteriosa afinidade entrelaça os sentidos, para que o homem sinta numa curva de anca a música das linhas, na carne de uma espada ou o perfume da rosa, no entreabrir de um lábio o sabor dos frutos, na criatura que se desnuda ao bruto, desejo cego, caos das sensações. Quando é, como eu, porém vítima de um só sentido, morbidamente absorve todos os outros e leva louco no delírio perpétuo a tentar reaver a harmonia. Então daí, fez Oscar afastando nervosamente o coquetel em meio. Daí para minha sensibilidade compreender que a natureza é inconsciente, que todos esses perfumes elas os espalhou brutalmente, desvairadamente, e que só um instante a razão lhe voltou, quando fazia a carne, quando criava a criatura, onde todos os cheiros da terra se encontram em suaves nuances. O que eu amo é o olor da carne, sempre uma orquestração, uma sinfonia de recordações de outros cheiros, o cheiro das bocas,
o cheiro dos cabelos, o cheiro das nucas, o estonteante cheiro das axilas. Há cabelos, sabes, que relembram o aconchego arminoso dos ninhos dos pássaros. Cabelos em que a gente se perde como num imenso oceano de olências reparadoras. Cabelos musicais que fazem pensar em manacás e magnólias. Cabelos que são o tecido de todos os cheiros reconfortantes. Há carnes douradas, carnes feitas de leite e de sangue de cerejas, que ao aspirá-las pensa num pobre no descanso dos bosques. Em ragais, em fraldas rústicas, em grandes abraços pagãos sobre as liras. E as bocas? Já reparastes nas bocas? Há bocas quentes e frias, bocas sem cheiro algum, e bocas que quando falam junto a ti têm um cheiro íntimo de rosa murcha. Quando te beijam parecem feitas de pétalas de rosa, e quando a suga, transfundem a alma como uma essência especial, que parece o mel feito de todos os perfumes dos campos. As criaturas são as ânforas da harmonia dos cheiros. Cada carne tem o seu corpo odíaco que é o cheiro. Cada ser faz-me sentir a alma pela veste incorpórea do cheiro. Desse cheiro que cada um tem próprio e jamais igual ao do outro. Do cheiro que se procura para quietar e amar. É, realmente, como um pouco de toalete. Cada qual faz o seu cheiro. Não, não é isso. Talvez pela toalete e pela perfumaria sejam indiferentes as formosas mulheres que deixam rastros de perfumes industriais e parecem feitas para os retratos de Eleu ou do Almoedo. Não as amo, porque, maceradas de essências, com vestidos pulverizados de perfumes, a boca lavada por águas e pós brilhantes, os lábios carminados, a face empoada, são como os manequins da moda. O cheiro é a alma dos seres. Elas afogam a alma no artificial para encantar os simples, os brutais. Os meus instintos gelam-se, morrem em frente a essas baiadeiras mascaradas com a máscara transparente de outros cheiros. Houve um silêncio pesado. Disse eu a expirar a confissão. É grave. Oscar olhou para mim, cândido como Adonis, e cansado como se sustentasse nos ombros o mundo. É por isso, murmurou. Procuro. É horrível. Procuro as criaturas simples, as que não se perfumam, as que ignoram o postiço ignóbil da civilização e guardam o próprio cheiro. As crianças, as adolescências rústicas, as criaturas que saem do banho brilhando mais e cheirando mais. Os que não sabem se cheiram bem porque pensam que o cheiro é a falsificação dos perfumistas. Um lindo corpo, um corpo branco, cor de leite, que tem todos os suspiros campinos das buninas, dos malmiqueres, das margaridas, do sonho casto das violetas brancas e o anseio tranquilo, o cheiro animal de qualquer coisa que não se sabe. Um corpo moreno, feito de um raio de sol, guardando a carnação das rosas e o cheiro da lascívia. Beijar corpos assim, aspirá-los, é quando há a simpatia do cheiro, que é o irmanamento das almas. Tudo quando toca a pessoa fica com o seu cheiro. O lenço esquecido, um pedaço de móvel, parta ela, desapareça, cheira aquele pedaço. O poeta sensual já escreveu. Ela andou por aqui. Andou primeiro, porque há vestígios de suas mãos. Segundo, porque ninguém como ela tem no mundo este esquisito, este suave cheiro. E é de chofre, a calentura do cheiro dela, uma onda de gozo nos transmuda, faz-nos reviver delícias e nevroses da gama que se acordava com o teu desejo. É a música mortal. Que digo eu? A roupa? Os trastes? Não. Basta o lábio cansado de roçar. Basta o contato das mãos pelo seu corpo. Nós não conhecemos a própria alma porque não sentimos o nosso cheiro.
enigmas para nós mesmos indecifráveis. O cheiro dos outros fica, impera. De volta de um cheiro amado, é cheirar as mãos e sentir o olor do amor, como um velador dos próprios dedos. Ah, não! E dizer-te que eu, uma vez, há 4 anos, senti esse cheiro. O cheiro do meu amor. Uma criatura miserável. Dizer que não me lembro das suas feições, pelo muito que me lembro da completa satisfação do meu desejo. Dizer que nunca mais a vi, que a procuro e jamais a encontro. Como queres tu que eu ouça as conversas idiotas? Como queres tu que eu pense noutra coisa? Eu vou em busca do meu perfume, do perfume que eu amo, da urna desse sonho, do corpo dessa alma, e degringolo a razão, a moral, o respeito da sociedade. Rolo o abismo dos lugares pouco distintos, dou-me as relações pouco brilhantes, aspiro todos os copos à espera de um dia encontrar o perfume incomparável, a essência doce dessa carne de ouro. Curioso, a mais rara moléstia, que ninguém sabe. De repente, porém, os seus olhos chisparam. Ergueu-se, sorriu. Espera um instante. Sumiu-se apressado. Eu também sorri então. Não voltada. Alguém passara que se parecera com o seu cheiro. Pobre rapaz. Talvez fosse a desvairada luxúria, o grande sensual do ideal. E talvez não. Talvez fosse apenas um louco. Somos todos loucos, mais ou menos. Foi então que vi serem 8 horas. Como o personagem do poema, Oscar procurava novos perfumes no seu cheiro ideal e os prazeres não sentidos, sempre mais amargos e menos consoladores. Ergui-me, já com toda a avenida, centenas de lâmpadas elétricas acendiam a sua grande extensão no clarão da luz. A mensageira da verdade visível. João do Rio. Muito bem, eu gostei do conto. Eu confesso que o cheiro para mim também é um negócio muito peculiar, viu? E eu sou muito sensível a isso. Tem muita coisa que eu passo batido, mas alguns cheiros me baixa a pressão na hora. Eu sou pai de adolescente, você entra no quarto de um adolescente, você já sente já a mudança na densidade do ar. E professor, né? Professor, imagine um quarto não muito maior do que um quarto de adolescente com 35 adolescentes, depois da educação física. Eu já estou bem acostumado, para falar a verdade, mas tem horas que, às vezes, um aluno que está com um creme de cabelo com um cheiro um pouco mais diferente, não que me incomode pessoalmente, mas a minha pressão dá uma baixada, assim, né? Quando determinado aluno vem para trazer o caderno, eu confesso que, dependendo do cheiro, a pressão, às vezes não é nem um cheiro ruim, viu? Na verdade, pode ser até um perfume, mas determinados cheiros baixam a nossa pressão. E é um tema muito peculiar e muito particular, cada um tem uma relação muito particular com os cheiros, né? E eu costumo sentir bastante, embora eu tenha desvio de septo e meu nariz seja quase completamente tampado, né, pelos ossos do septo, e eu gostaria de operá-lo para que minha voz não ficasse assim tão anasalada quanto ela é, e provavelmente após a operação mude o meu tom de voz. O tom eu não digo, mas o timbre, né? Eu acho que muda o timbre. Eu queria que alguém que operou aí o desvio de septo, embora eu tenha operado aos 18 anos, porém voltou, né? Eu gostaria que alguém que operou, limpou aí as narinas, né, de uma vez, se viu livre, ou de carne esponjosa, ou de desvio de septo, se mudou o seu timbre de voz. Olha que curiosidade que me bateu agora, viu? Bom,
Tá aí, João do Rio, ele é incrível por alguns contos, como O Bebê de Tarlatana Rosa, para mim é o melhor conto de terror, junto com o Venha Ver o Pôr do Sol, da Lígia Fagundes Telles, e os da Júlia Lopes de Almeida, essa maravilhosa. O João do Rio, ele é fantástico. Pode digitar aí, João do Rio conta um conto, todos os contos dele são bons. Até a próxima.